Amigas e amigos, começa a se propagar um entendimento de que a mídia não tem mais a mesma força política que teve em outros tempos. Está aí o caso do Bernie Sanders nos Estados Unidos, o ciclo de governos democráticos e progressistas aqui na América Latina, tudo contra a mídia, contra o domínio da mídia. Mas, do meu ponto de vista, isto é um erro estratégico. Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas, bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Aqui no YouTube, peço para você compartilhar, para você se inscrever, dar o like, para você comentar. Aqui também no podcast, aqui no Spotify, também peço para você se inscrever e divulgar o Outro Lado da Notícia. O poderio da mídia tem que ser medido pelo seu papel, pelo seu lugar estratégico que tem num sistema político, num sistema de dominação, num regime, podemos dizer assim. Eu sempre digo aqui que a mídia tem um papel de mediação ideológica. Não tem nada de imprensa aí, não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de expressão, não tem liberdade de pensamento. A coisa é tudo blocada porque é a questão mesmo do poder. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem diferenças assim, assada e tal, mas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista programático, não há diferença. Não tem lá, por exemplo, uma mídia progressista. No Brasil, então, nem se fala, que isso aqui é controlado com mão de ferro por um cartel mafioso, sempre digo isso aqui. Evidentemente que em determinados momentos eles não podem vencer a realidade. A realidade sempre se impõe, tem um ditado assim. Em 2002, aqui no Brasil, por exemplo, por que o Lula foi eleito? Agora, o Lula era para ter sido eleito em 89. Vejam, era para ter sido eleito em 94. Poderia ter sido eleito em 98. Chegou perto da primeira votação no primeiro turno, as projeções botavam o Lula lá em cima. A questão é que a coisa foi se complicando cada vez mais, crise econômica, crise social, e chegou um ponto que eles não tiveram mais como segurar a situação, não tiveram mais como administrar da forma que eles vinham administrando. O que eles fizeram? Foram administrar para outro caminho, foram buscar outro caminho. Eles impuseram o Palocci. Eu sempre falo aqui que eu acompanhava aquilo lá dia a dia. Eu era editor de economia do Portal Vermelho, fiz até um artigo recente, falo sempre desse artigo aqui, vou deixar de novo o link aqui. A história do Palocci, a traição do Palocci começou em 2002. O Lula foi obrigado a engolir o Palocci, essa aqui é a realidade, tanto é que na primeira... E ele foi ganhando... A posição dele foi se avolumando, ele foi ocupando espaço no governo, que ele ficou praticamente uma figura irremovível. Ele só foi removido quando a direita, a mídia sobretudo, viu ali a possibilidade de atingir o Lula. Ali foi uma espécie de ensaio da farsa do mensalão. Está no meu artigo, vou deixar aqui o link para vocês darem uma olhada. Em seguida começaram, não tem como evitar que a eleição, a menos que eles dessem um golpe, e ali seria um descaramento muito grande, possivelmente eles não teriam apoio popular, então o que eles pensaram? Vamos procurar criar um movimento de massa e tal, vamos ver aqui onde a gente pode buscar esse apoio, de massa e tal, para a gente dar o golpe, que a gente não tinha condições de dar em 2002. Aí surgiu a farsa do mensalão, depois surgiu a quadrilha da Operação Lava Jato, essa história toda que a gente está vendo aí. E aí foram criando as condições para dar o golpe. E deram o golpe. Efetivamente, em 2016, o resultado é esse que está aí. Tudo isso passa pela mídia. É ilusão achar que a mídia... Não, agora vai eleger... Eu comentei aqui recentemente. Alguém disse aí... tem a democracia... Alguém de esquerda. A democracia pressupõe alternância de poder. Quer dizer, eu deixo o trabalho governar um pouco, agora vamos sair. Ô, capital! Vem aqui, assume aqui um pouquinho e tal. Agora sai vocês, que nós vamos voltar. Isso diria o padre Quevedo, isso não existe. É uma impossibilidade física, podemos dizer assim.
É evidente que se o trabalho assume o poder, eu sempre digo isso aqui, mas é sempre bom ter isso em consideração. Quer dizer, a democracia vai se aprofundando, o povo vai tomando gosto pela coisa e vai caminhando e vai para um outro sistema, vai para o socialismo, para resumir a ópera. É o caminho do socialismo, é a democracia. Por que eles precisam se utilizar da violência contra a esquerda? Porque senão vai para o socialismo, vai para a democracia do povo, democracia popular. Quem disse isso foi o Engels, não fui eu, também já falei isso. Está lá no prefácio do livro A Luta de Classes na França, do Karl Marx. A divergência com o Lula, com a Dilma e com todos os governos de esquerda no mundo, na China, no Vietnã, na Coreia, em Cuba, na Venezuela, e etc. Foi na Bolívia, foi na Argentina, foi no Uruguai, tal. A divergência é programática, é de classes, é ideológica. Aí eu quero pegar 2 exemplos concretos para mostrar isso. Primeiro aqui do jornal O Globo, um editorial contra o Rafael Correa, né, lá do Equador, perseguido político pelas máfias, a Lava Jato, literalmente a Lava Jato. Diz aqui o editorial do Globo, né, que Correa se vitimiza em julgamento sobre corrupção no seu governo. Aí a verborragia é do baixo nível, do submundo, linguajar de esgoto da Lava Jato, né, para dizer que havia corrupção lá no governo, etc, etc. A mesma coisa daqui, né, o mesmo linguajar nauseabundo. Mas a questão é que eles dizem aqui que é provável que o julgamento, o editorial diz, é provável que o julgamento dure alguns meses. Correia, autoexilado na Bélgica e com ordem de prisão no Equador, escolheu o figurino de ocasião preferido por seus contemporâneos no poder, como Lula, a argentina Cristina Kirchner e o boliviano Evo Morales. Olha o que eu acabei de dizer. Declarando-se vítima de perseguição, entre aspas, numa suposta guerra jurídica lawfare conduzida pelo imperialismo, entre aspas, do qual se proclama inimigo. É o linguajar da Lava Jato, linguajar de esgoto, lixo. Isso é um jornalismo lixo, isso aqui é antagonista puro. A natureza da corrupção, da mídia está aqui, nesse tipo de coisa. Eles corrompem a verdade, se vendem. Isso aqui é Lava Jato. Eles atiçaram a Lava Jato também contra a greve dos petroleiros. Um outro editorial aqui do jornal O Globo. Deixa eu abrir aqui. Abriram fogo contra a greve dos petroleiros. Diz aqui o título: greve política prejudica o país e os petroleiros. Aí pau na FUP, diz que é braço do PT, pau no PT, no mesmo linguajar de porta de banheiro de rodoviária, lá do Carlos Fernando dos Santos Lima, né, cacetada, e aí faz uma conclusão também típica de ladrão, ladroagem neoliberal, de quem está roubando o país, está roubando o povo, né, que diz que é necessário sim fechar as refinarias, que a Petrobras está se concentrando, né, tem um plano que prevê a concentração de investimentos da Petrobras na prospecção e produção de petróleo com venda de refinarias. O plano prevê também o fechamento de unidades deficitárias, como é o caso da fábrica de ureia do Paraná, com cerca de 1.000 empregados e perdas de R$1 milhão a cada 24 horas. Isso aqui é mentira, né? Tem aí dados dos petroleiros que desmentem isso aqui, né? De mais a mais é um setor estratégico para o país, né? Para ir para a agricultura, essas coisas todas, vai importar ureia, importa do Irã, né? A guerra aí do Trump, quer dizer, fica na mão dos outros, é uma irresponsabilidade. Se está deficitária, faça ela ficar superavitária, com investimento maciço, pesado, distribuição, essas coisas que eu tenho falado aqui, por causa da Petrobras, faz gasoduto, faz oleoduto. Por que não faz? Porque tem que pegar o dinheiro e entregar na mão do mundo, do Paulo Guedes, do Wall Street. Olha aí como que as coisas se juntam, né, claramente. E aí diz aqui também, conclui dizendo o seguinte, que isso é usar os petroleiros, né, usar o direito constitucional como instrumento de luta de uma coalizão partidária e etc, etc. Porque diz aqui que
Não dá para alongar muito aqui, nem fazer a leitura aqui do editorial, mas o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, que não é papel dos petroleiros fazer greve para defender a Petrobras, tem que defender direitos trabalhistas, não defender a Petrobras. Olha aí a ditadura, o cerceamento da liberdade de expressão, de organização, de manifestação. Se vocês quiserem reivindicar direitos trabalhistas, reivindicam, mas agora não tem mais direito trabalhista, vocês vão reivindicar o quê? Acabou a CLT, nós estamos acabando com tudo e tal. O que vocês vão fazer greve para quê? A greve é política, portanto, que é para restituir a CLT. Se for, estou dizendo. No caso aqui é para defender emprego e tal, né? 1.000 trabalhadores que vão para a rua nessa situação, hein? Com uma tragédia social e tal. Agora, não é papel dos petroleiros fazer isso, é papel deles, das classes dominantes, do clube privado. Vocês não têm direito, a única coisa que vocês podem fazer é trabalhar. O único direito de vocês é trabalhar, mas nada. Não se organize, não se manifeste, não está escrito aqui. Está escrito aqui. Ó. O impasse persiste não propriamente devido a um conflito trabalhista convencional, o que seria natural, mas porque os sindicalistas proclamam o desejo de assumir o comando das unidades estatais de refino de petróleo para aumentar a produção, entre aspas, aqui os petroleiros dizendo, para aumentar a produção e reduzir os preços dos derivados de petróleo. Aí diz o editorial do Globo, como afirmaram em comunicado divulgado na quinta-feira. A FUP diz promover uma greve a favor do Brasil e traduz para que a Petrobras cumpra o papel social para o qual foi criada, garantir o abastecimento de norte a sul do país com preços justos para toda a população. Quer dizer, isso não. Defender a Petrobras para garantir para a população, está dito aqui. Ó. Olha o que é. Olha o papel da mídia. Tem um editorial do Estadão também, o vídeo já está se alongando um pouco aqui, vou falar rapidamente. Chama-se a arrogância petista. Entre os opositores do PT, não há um que rivaliza com a arrogância do partido. Aí vai com os clichês de sempre, né? O antipetismo, o anticomunismo e tal, linguajar reacionário, rarefeito, sem inteligência, sem intelectualidade, que fica no clichê, mas vamos ver onde está a arrogância. A arrogância vem lá no final, no último parágrafo, que diz aqui que prevaleceu, agora numa reunião recente da direção do PT, né, prevaleceu a velha arrogância petista, seja no ataque à mídia, entre aspas, que, segundo a presidente do partido, a deputada Gleisi Hoffmann, entre aspas, só quer criar confusão ao revelar as tratativas para as coligações, seja na insistência em uma polarização que é responsável direta pelo amesquinhamento do debate político no país. Ou seja, quem está polarizando é o PT, não são eles, com esse tipo de atitude, como os editoriais do Globo, com o golpe, com a farsa do Mensalão, com a quadrilha da Lava Jato. O nós contra eles, você está na essência do sistema, é o capital contra o trabalho. E aí eles criam a violência para atacar o trabalho. Isso aqui é um linguajar de uma violência, a violência jornalística. A Gleisi falando, a mídia só quer criar confusão. Olha, e a mídia tem interessado o quê? Tá? Vamos ajudar o PT? Ô, PT, chega aí e tal. Como é que é? Vocês são do trabalho ou do capital? Nós somos do trabalho, companheiro. Então vamos aqui ajudar. Como é que a gente pode fazer para desenvolver o trabalho, né? Valorizar o trabalho, organizar o trabalho, permitir que os trabalhadores... Vocês querem aqui? Vamos fazer aqui, vamos fazer um editorial? Vocês querem fazer um editorial? Quer um espaço aqui no jornal? Eles vão fazer isso? Mas nunca! Então, portanto, o que cabe à esquerda é fazer a guerra, a batalha da comunicação, abrir guerra contra a mídia. Nada de... no meu ponto de vista, não tem que ter trégua para a mídia, não. É lógico que não vai sair por aí fazendo... Ninguém é maluco, né? Praticando maluquices. Não é isso. Guerra ideológica. A mídia fala isso porque ela representa um ponto de vista ideológico. Representa uma classe. Representa uma classe. Como disse lá um dos mártires de Chicago. Quer dizer, a minha defesa é a sua acusação. Ele falou. É isso. O que eles estão acusando aqui é a defesa do povo, a defesa dos trabalhadores. E para isso é preciso ter esses espaços mínimos que a gente consegue aqui, né, na internet e tal, para fazer a circulação de ideias, para ter democracia na comunicação, é muito importante. Reforço o pedido para você se inscrever, para você divulgar, para você ajudar, enfim, a gente combater essa mídia mafiosa, essa mídia corrupta. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.